Olá, tudo bem com você? Para seguir os nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal. Vamos falar sobre o princípio da não reformatio impégios, ou o princípio da proibição da reformatio impégios. Mas antes de começar, você já viveu a experiência de receber uma prova e achar que merecia uma nota melhor? Vamos supor que achou a nota injusta. Achou que merecia pelo menos mais um ponto, considerando a profundidade das suas respostas. Você reclama ao professor e ele pergunta se quer recorrer. Como assim recorrer? Não, ele explica que se você quiser, ele pode levar a prova para casa e fazer uma nova correção. Você responde que sim. Claro que sim. Na próxima aula, o professor lhe devolve a prova e diz que fez uma correção mais cuidadosa e, de fato, mudou a sua nota. Como é bom ter um professor compreensivo. Só que não. Na verdade, ele diz que viu que as suas respostas não estavam tão corretas assim. E, portanto, por uma questão de justiça, mudou a sua nota de 7 para 5. Como assim? Você fica indignado. É o típico caso que, como aluno, você tem a sensação de ter sido castigado só porque reclamou da nota. E cá entre nós, você reclamaria se soubesse que a sua nota poderia piorar? É como se o exercício de um direito seu pudesse se transformar em algo prejudicial a si próprio. Mas vamos mudar dessa situação para a de alguém que acabou de perder um processo. E também, por achar injusta a decisão, decide recorrer contra a sentença. Mas o tribunal modifica o valor de R$2.000, condenando-o agora, no julgamento do recurso, a pagar R$10.000. Claro, a situação é fictícia. E como ocorre no caso da correção da prova, parece destituída de qualquer sentido mínimo de justiça. Porque o recurso é um direito de quem o tem. E quem, nos limites da lei, exerce o seu direito, não pode ver piorada a sua situação pelo simples exercício desse direito. Por isso, a importância do princípio da não reformatio impégios na sistemática recursal. Para que o direito de recorrer seja útil, a situação daquele que recorre não pode piorar. Veja então que, de acordo com o princípio da proibição da reformatio impégios, aquele que recorre não pode ver sua situação piorada pela interposição de um recurso. A condição pode até permanecer a mesma, mas não deve piorar. Mas isto ocorre em qualquer caso, em qualquer processo? Não. Há duas exceções à aplicação desse princípio. A primeira é quando há também recurso da parte contrária. O réu foi condenado a pagar R$2.000 e por isso recorreu da decisão por achá-la injusta. Mas vamos supor que o autor da ação também tenha entrado com recurso. Ele recorreu porque não quer os R$2.000. Quer R$10.000, como havia pedido na petição inicial. Neste caso, por haver recurso também da parte contrária, o tribunal pode modificar a sentença e condenar o réu a pagar um valor maior. Nota que a situação do réu piorou não por causa do seu próprio recurso, mas porque também houve um recurso da parte contrária. A segunda exceção é quando a matéria analisada em grau recursal é de ordem pública. As matérias que o tribunal pode conhecer de ofício. Um exemplo é a incompetência absoluta do juízo. Ocorre nas hipóteses em que o juiz não tem poder jurisdicional para julgar aquele caso. A incompetência absoluta pode ocorrer em qualquer grau e a qualquer tempo, e pode ser, claro, decidida de ofício. Na verdade, vamos pensar que só a parte vencedora é que entrou com recurso. Ela recorreu porque não quer os R$2.000 e sim, como já vimos,
os 10 mil reais como havia pedido na petição inicial. Ao verificar que o juiz que julgou o caso é absolutamente incompetente, o tribunal pode anular a decisão. Aquele que havia ganho 2 mil reais agora não leva nada, só mesmo com outro processo. Resumindo, de acordo com o princípio da não reformatio impégios ou o princípio da proibição da reformatio impégios, a parte não pode ter sua situação piorada pela interposição de um recurso, salvo as hipóteses em que houver recurso da parte contrária ou quando a matéria puder ser conhecida de ofício pelo juiz. Obrigado.